Dando seguimento aos nossos estudos, ainda pertinente aos sujeitos do processo, a minha fala agora trata a respeito do capítulo 2, intitulado Dos deveres e direitos das partes e dos procuradores. Portanto, aqui é importante vocês observarem que o artigo 77 ele é um artigo extremamente importante que descreve, nos seus respectivos incisos, todos os deveres das partes e de seus procuradores. Se vocês fizerem a leitura do caput do artigo 77, o legislador deixa claro que é responsabilidade de todos os envolvidos no processo. Portanto, eu trouxe nesse quadro alguns deveres elencados no artigo 77, trazendo inclusive a respeito das consequências, que nós vamos ter em decorrência de não ser respeitado tais deveres. Portanto, é importante lembrar que o legislador se preocupou sim em abordar a respeito de algumas penalidades caso não haja o cumprimento desses deveres. Então, eu ilustro aqui, exemplifico, o que seriam deveres? Expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensão defesa sem fundamento, não produzir provas, praticar atos inúteis ou desnecessários, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais sem embaraço à sua efetivação, declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço para intimações, não praticar situação nova ou alterar o estado da lide. E nesse quadro ainda eu trago as consequências, mas antes de trabalhar com ele eu vou explanar um pouquinho mais, mas eu abordo a respeito das consequências que nós vamos ter caso não seja cumpridos os deveres elencados nos incisos do 77. Portanto, como eu disse, nós vamos encontrar a existência de duas penalidades. E eu aproveito para trabalhar com vocês com esse quadro aqui. Tá? Esse quadro é importante porque nós conseguimos verificar as duas penalidades, que a gente fala de multas em decorrência à não observância, de todos os deveres que o Código impõe. A primeira multa é o que nós chamamos de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e a segunda se diz, que talvez você já tenha ouvido falar, multa por litigância de má-fé. Então, aqui eu trago as principais diferenças, para que a gente possa compreender essas duas. Primeiro, dizer que quando eu falo em ato atentatório à dignidade da justiça, essa multa ela será aplicada sempre que houver um dano causado ao poder judiciário. Então, quando houver esse prejuízo ao poder judiciário, a modalidade da multa a ser aplicada é ato atentatório à dignidade da justiça, onde no artigo 77, parágrafo 2º, nós vamos encontrar qual é a penalidade, o percentual, melhor falando, dessa multa. Então, nós vamos estabelecer que a multa poderá ser de até 20% do valor da causa ou por até 10 salários mínimos, caso o valor da causa seja irrisório ou inestimável. As hipóteses que dão ensejo ao ato atentatório à dignidade da justiça seriam o não cumprimento de decisões jurisdicionais, o embaraço à efetivação do processo, inovação ilegal no estado de fato de bens litigiosos, ou seja, todas essas hipóteses, caso não sejam obedecidas, o dano a ser apresentado, a ser causado, vai ser um dano ao Poder Judiciário. Portanto, essa multa de ato atentatório à dignidade da justiça, o ressarcimento desses valores, eles vão ser revertidos também em favor ao Poder Judiciário. E todas essas informações que eu trago a respeito dessa espécie de multa não aplicam-se a outra espécie, que é a multa por litigância de má-fé. Por quê? Porque nessa espécie de litigância de má-fé, nós vamos verificar que o dano causado é um dano causado à parte contrária e não ao Poder Judiciário. Portanto, aqui nós vamos constatar que uma das diferenças também existentes é que o valor que nós vamos ter recebido a título de multa por litigância de má-fé, nós vamos ter o ressarcimento desse valor
aquela parte que sofreu o dano. Então, aí também já difere, né, do ato atentatório à dignidade da justiça. E, por fim, nós podemos constatar que essa multa por litigância de má-fé, vocês vão encontrar o amparo legal nos artigos 79 ao artigo 81, tá? 79 ao artigo 81. Portanto, se vocês constatarem o artigo 80, tá? Que tem que estar sublinhado no código de vocês, lá o legislador ele descreve quais são as hipóteses que dariam ensejo, né, a essa penalidade por litigância de má-fé. Então, seria contratexto expresso em lei ou fato incontroverso, alterar a verdade, o objetivo ilegal, resistência injustificada, proceder de modo temerário, provocar incidente de manifestadamente infundado, né? Recurso manifestadamente protelatório. Então, essas seriam as hipóteses para caracterizar a multa por litigância de má-fé, e daí eu vou alertar que a questão do percentual devido a essa espécie de multa, o amparo está no artigo 81, que vai determinar que a multa pode ser de 1 a 10% do valor da causa ou em até 10 salários mínimos, caso o valor da causa seja, né, irrisório ou inestimável. Deixando claro que o legislador ainda determina que essa multa por litigância de má-fé, ela pode ser fixada tanto de ofício, pelo próprio julgador já reconhecer a existência, né, de alguma dessas hipóteses que eu mencionei, ou também podemos ter litigância de má-fé, né, por requerimento da parte. Então, é bem importante esse momento que trata, né, dessa diferença das duas penalidades que nós encontramos dentro do Código. Bom, o próximo assunto que eu vou trabalhar diz respeito às despesas, dos honorários advocatícios e das multas, correspondente então aos artigos 82 ao artigo 97. Então, eu deixo claro que quando eu trato num sentido bem genérico a respeito de despesas, eu vou dizer que são todo o ônus financeiro que nós vamos ter dentro de um processo. Até mesmo porque, se hoje eu pretendo propor uma determinada ação, eu automaticamente devo arcar com todas as despesas processuais, né? Custas e despesas processuais, a não ser que eu seja beneficiária da gratuidade da justiça. Então, nesse slide, embora não tenha essa diferenciação expressa no código, eu poderia dizer que as custas processuais correspondem a todas as verbas que são pagas aos serventuários da justiça, aos cofres públicos, que possuem a natureza tributária. Um exemplo típico disso que eu poderia dizer é a respeito do pagamento do preparo, inclusive coloquei nos slides, né? O preparo corresponde ao pagamento das custas para que haja possibilidade da interposição de um recurso. Então, custas, porque confere ao cofre público, para que eu possa protocolar o meu recurso. Mas, como eu estou tratando de ônus financeiro, eu também tenho as despesas que eu apresento ali, né? Sendo considerado, então, os demais gastos que nós vamos ter que despender para a prática dos atos processuais. Então, se o oficial de justiça hoje tem a necessidade de fazer um cumprimento de um mandado, eu vou ter que pagar o que nós chamamos de diligência do oficial de justiça, né? Para que ele possa cumprir esse mandado. Se hoje eu quero a expedição de uma carta registrada pelo correio, eu também tenho que fazer o pagamento dessa carta registrada. Se eu quero a intervenção do perito, né, dentro do processo, eu tenho a necessidade de realizar uma perícia. Bom, eu tenho que pagar a perícia. Então, isso corresponde a respeito das despesas, né? E daí aqui no artigo 82, deixa claro que quando a parte ingressar com a ação, deverá recolher as custas do processo, que serão pagas de forma antecipada
conforme preceitua o 82, lembrando que nós vamos ter a dispensa do pagamento dessas custas do processo, caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, tá? Bom, qual é a consequência jurídica caso o autor não faça o recolhimento das custas processuais? Até mesmo justificando o que eu falei, para eu protocolar uma ação, eu preciso pagar. Então, aqui eu deixo claro que, caso o autor não recolha as custas, o juiz vai proceder, né, vai determinar, melhor falando, um prazo para que ele faça o recolhimento das custas processuais. Caso contrário, nós não vamos dar continuidade na ação e, portanto, será cancelada a distribuição do processo. Mais uma vez, eu chamo a atenção que, se a parte for beneficiária da gratuidade da justiça, não haverá a exigência do recolhimento dessas custas. Mas nós vamos trabalhar logo em seguida, né, também sobre esse tema. É necessário comprovar a sua hipossuficiência. Caso contrário, tem que pagar, tá? Aqui eu coloco também todas as informações para que vocês possam fazer uma leitura mais aguçada a respeito da questão de pagamentos de custas processuais, né? Lembrando dessa necessidade, o artigo 82 deixa muito claro da necessidade de fazer o recolhimento, quem é responsável em pagar, então depois vocês vão dar uma olhadinha com mais cautela. Um outro assunto importante é no que tange aos honorários advocatícios, né? E para falar a respeito desse assunto, eu quero, num primeiro momento, distinguir, né, diferenciar para vocês o que vem ser honorários contratuais e o que vem ser honorários sucumbenciais. Primeiro dizendo que os honorários contratuais são aqueles honorários firmados de acordo com a tabela da OAB. Então, eu vou ter que buscar a tabela da OAB e, a partir do momento em que o cliente me procura, eu estabeleço com ele um contrato de honorários com base na tabela da OAB e, portanto, firmamos o que nós chamamos de honorários contratuais, onde o meu cliente paga para mim. Só que, além desses honorários contratuais, o Código de Processo Civil estabelece a possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais, ou também conhecidos como honorários de sucumbência, né? Então, o que são os honorários de sucumbência? Ora, os honorários de sucumbência, eles serão fixados ao final do processo, né? Para que aquele advogado que se empenhou no desenvolvimento da lide, né, e automaticamente conseguiu obter êxito no seu pedido, ele também deve ser remunerado, tá? Ele também deve ser remunerado. Portanto, nós podemos dizer que os honorários de sucumbência são os honorários a serem fixados dentro de um processo em favor, olha o que eu estou falando, do advogado da parte vencedora. Quando eu falo em honorários de sucumbência, esse valor não será destinado à parte que venceu o processo, mas esse valor será destinado ao advogado da parte vencedora. Então, aquela pessoa, né? Aquele advogado, melhor falando, que ganhou o processo, ele automaticamente vai receber os honorários de sucumbência. E daí vocês poderiam me questionar: sim, Marisa, então significa que o advogado ele tem condições de receber os honorários contratuais e ainda os honorários de sucumbência? E eu digo para vocês que sim. Até mesmo porque as pessoas que pagam são diferentes. Os honorários contratuais serão pagos pelo meu cliente. Então, se a pessoa, o João, vem e me contrata, o João firmou comigo os honorários contratuais. Se eu propor ação, né, representando o João nessa demanda, e ao final do processo a gente conseguir a procedência dessa ação, a parte contrária da ação vai ser condenada em realizar o pagamento do que nós chamamos de honorários de sucumbência para mim.
Então, os honorários contratuais é o meu cliente João que está me pagando. Os honorários de sucumbência é a outra parte do processo e em decorrência de todo o meu empenho, de todo o meu zelo para o desenvolvimento dos autos, né, o juiz vai fixar um determinado percentual e ele, a outra parte que perdeu, vai me pagar. Tá? Então, o artigo 85, parágrafo 1º, vai dizer quando será devido a fixação dos honorários de sucumbência. E ele fala na ação principal, na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou definitivo, na execução e também a inovação que nós temos agora é a possibilidade de serem fixados honorários de sucumbência em sede recursal, tá? Bom, como serão arbitrados os honorários de sucumbência? Gente, pega a caneta, por favor, sublinhe esses 2 parágrafos que são importantíssimos. Parágrafo 2º do artigo 85, que determina o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E o parágrafo 8º, que também deve estar sublinhado, ele vai dizer nas causas de pequeno valor, de valor inestimável ou de irrisório proveito econômico serão fixados equitativamente, ou seja, o juiz podendo utilizar o seu critério subjetivo. Poxa, Marisa, mas como que ele vai utilizar esse critério subjetivo para fixar de forma equitativa e como que ele vai ter condições de justificar o percentual que ele aplicou, até mesmo porque a lei determina de 10 a 20. E daí, nos incisos do parágrafo 1º, ele vai dizer, o legislador, quais são os critérios que devem ser analisados pelo juiz para justificar o percentual. Então, ele vai dizer no inciso 1, o grau de zelo do profissional, né? Inciso 2, o lugar da prestação do serviço. Inciso 3, a natureza e a importância da causa. Inciso 4, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. Então, com base nesses critérios, é que justifica-se, né, o valor, o percentual ou o valor, propriamente dito, conforme o parágrafo 8º, que foi utilizado pelo julgador. E daí nós temos a possibilidade de percorrer no artigo 85 e constatar que ele é um artigo que apresenta inúmeros parágrafos, onde o legislador ele foi extremamente responsável em trazer critérios diferenciados para cada situação. Então, eu confesso para vocês que o meu interesse agora é fazer com que vocês compreendam a diferença de honorários contratuais e honorários sucumbenciais, os critérios a serem obedecidos nos honorários de sucumbência, os percentuais a serem aplicados, tá? Foquem nisso. E aqui eu deixo claro que o parágrafo 3º ao parágrafo 7º, só para fazer um comentário, né? Nós vamos verificar que ele traz informações pertinentes a honorários em ações contra a fazenda pública. E a preocupação do legislador foi estabelecer regras um pouquinho diferentes daquelas tradicionais contidas no parágrafo 2º, porque as ações que envolvam a fazenda pública são ações complexas, são ações muitas vezes milionárias, né, com um valor decorrente de tributos, de dívida ativa, né, bastante exorbitante. Então, se a gente fosse aplicar a regra geral, iria muitas vezes causar um pouco de prejuízo, na maioria das vezes o valor dos honorários de sucumbência poderia ser até superior a toda a dívida. Então, o legislador, ele preocupado com essa situação, apresenta percentuais diferenciados, né, sempre que a ação for contra a fazenda pública. Então, eu coloquei aqui a título de informações para que vocês possam compreender, né? Outra informação, parágrafo 14. Os honorários advocatícios constituem direito do advogado e não da parte, por favor, né? Bem como possuem natureza alimentar,
mesmo os privilégios oriundos da legislação trabalhista, sendo vedada sua compensação. Parágrafo 14. Parágrafo 17. Os honorários são devidos ao advogado que atuar em causa própria. Por que não? Né? Por que não? Ele desempenhou o seu trabalho, então ele também teria direito de receber, né, a fixação dos honorários de sucumbência. Parágrafo 19. Os honorários são devidos ao defensor público. Parágrafo 18. É cabível ação autônoma para cobrança dos honorários. E aqui eu coloco outras regras, né, que devem ser analisadas por vocês, contidas do artigo 86 ao artigo 97, tá? Depois eu vou fazer um comentário a respeito. Eu vou fazer agora. Artigo 86, sucumbência recíproca parcial. O que é uma sucumbência recíproca? Sucumbência recíproca significa dizer que ambas as partes não foram vencedoras do processo. Então, quando eu tenho um julgamento de forma parcial, eu vou dizer que estou diante de uma sucumbência recíproca. E esses artigos aqui, eles vão estabelecer de que forma que nós vamos ter a aplicação dessas despesas. Quem que vai pagar? É isso que ele traz, né? Então, o artigo 86 diz, nos casos de sucumbência recíproca, né, a maneira que isso vai acontecer. Claro, porque sucumbência recíproca nem o autor e nem o réu ganhou. E aqui eu deixo uma dica bem importante, tá? Até mesmo porque quando eu falo em sucumbência recíproca, para que eu possa identificar quem é a parte sucumbente, abro aspas, parte sucumbente é aquela que perdeu o processo, tá? Que não ganhou o que queria. Então, a parte sucumbente, para eu poder identificar quem é, eu sempre tenho que levar em consideração aquilo que foi pedido pelo autor. Exemplo, se a Marisa entrou com uma ação contra o João, pedindo o equivalente a 50 mil reais, tá? A título de indenização. O juiz, ao final, condena o João ao pagamento de 20 mil reais. Se eu pedir para que vocês identifiquem quem é a parte sucumbente, vocês devem me responder que parte sucumbente são os dois, tanto a Marisa quanto o João. Ah, professora, mas a Marisa ganhou 20 mil reais, o que ela perdeu com isso tudo? Pessoal, para a identificação de parte sucumbente, o que deve prevalecer é aquilo que foi pedido pelo autor. Eu entrei com a ação, pedi 50. Ganhei quanto? Ganhei 20. Ganhei o que eu queria? Não. Então eu sou parte sucumbente? Sou. Porque se eu quiser recorrer, eu posso. Se eu não estiver contente com a condenação de 20 mil reais, se eu pedir 50, eu posso. Certo? O João, em relação ao pedido realizado por mim, também é parte sucumbente, porque não ganhou o que queria. Pode recorrer ele? Pode. Então eu verifico que tanto a Marisa quanto o João são partes sucumbentes e, portanto, caracteriza a existência de sucumbência recíproca. Boa, tá? Bom, o artigo 87 vai dizer nos casos, né, que houver a formação de litisconsórcio, que é um outro instituto que nós vamos estudar logo em seguida. Lembrando que o litisconsórcio estará caracterizado sempre que houver pluralidade de partes. E daí o artigo diz que as despesas elas serão aplicadas de forma proporcional. Depois ele estabelece nos casos de jurisdição voluntária, ou seja, naquelas ações em que eu não tenho lide. Para quem não lembra o que é lide, lide significa conflito, né? Depois ele estabelece regras pertinentes a juízos divisórios, que são decorrentes daquelas ações demarcatórias e divisórias, né? De uma forma bem específica esse artigo. Depois ele fala, bem importante, o artigo 90, gostaria que vocês sublinhassem o artigo 90, né? Ele diz, diante de 3 situações, como que vai acontecer o pagamento dessas despesas, né? E os honorários. Então, aqui ele fala nos casos de desistência, nos casos de renúncia e nos casos de reconhecimento do pedido.
Quando eu trato o reconhecimento do pedido, se eu entro com uma ação com o João, contra o João ele pode muito bem não contestar o meu pedido e reconhecer que o meu pedido é verdadeiro. Então, esse artigo estabelece a maneira que nós vamos ter, né, a fixação dessas despesas. Artigo 91 fala a respeito das despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, Ministério Público, né, e Defensoria Pública, porque a regra é que esses órgãos não façam o pagamento, né, não paguem, são isentos. Então, o legislador ele estabelece que alguém vai ter que pagar e, portanto, diz que o vencido, né, aquele que perdeu, ao final será responsável pelo pagamento dessas despesas, né? Depois ele fala nos casos em que o réu requerer ao juiz que profira sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado. Até porque tem muita gente que fica propondo ações, né? Não temos o julgamento de mérito, logo em seguida propõe de novo ação, né? Então, poxa, quem vai ser responsável pelo pagamento dessas despesas? Importante isso, né? Artigo 96, quero fazer um comentário a respeito dele. É o artigo que trata a respeito da litigância de má-fé, né? Então, a litigância de má-fé, já sabemos que trata-se de uma penalidade, é uma multa, né? Que vai ser paga à parte contrária. Lembram disso? Porque o valor decorrente dessa multa por litigância de má-fé será devida, né, devido o valor àquela parte que sofreu o dano, né? Então, com isso, eu encerro essa parte que trata a respeito dos sujeitos do processo, né? No que tange a deveres das partes, como nós estávamos trabalhando, e logo em seguida tratamos de um novo assunto.